É difícil, eu diria quase impossível encontrar alguém que não tenha nenhum tipo de preconceito em relação a nada, né? Por outro lado, a gente também se sente vítima de preconceito em algumas situações. Quem fala com a gente sobre aceitação, rejeição, é o psicanalista Jonatas Liachi. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Bom, tem o preconceito que a gente emite, o julgamento, mas tem também aqueles lugares, aquelas situações em que se você vê alguém te olhando diferente, você já se sente meio que vítima de um preconceito, né? Exato. O espectro para falar sobre esse tema é muito amplo, né? Mas acho que dá para a gente pensar a partir de um princípio. Eu creio que se a gente não tiver um princípio para a gente estabelecer um chão firme, a gente não consegue entender essas coisas como preconceito e tudo mais. Eu estou lendo um livro de Jordan Peterson, um psicólogo canadense, e chama-se 12 Regras para a Vida. Ele traçou lá 12 regras que ele estabeleceu para ter uma vida, para se livrar do caos, da angústia e tal. Parece livro de autoajuda, mas quem lê detalhadamente vê que não é. Mas por que regras? Ele está falando de princípios. Não é lei, uma lei fechada, são princípios. Os princípios nos ajudam a gente entender melhor as relações que a gente tem com o mundo e com as pessoas. Então, por exemplo, falar de preconceito, sem entender o que é aceitação e rejeição, a gente nunca vai conseguir chegar num ponto pacífico. Então, eu preciso primeiro entender o que é aceitação e o que é rejeição para poder entender o preconceito, entende? Então, vamos falar de aceitação. Aceitação, por exemplo. Aceitação, eu tendo a aceitar aquilo que é próximo de mim, que é igual, que não é conflituoso. Isso é aceitar. Só que a rejeição, eu tendo a rejeitar aquilo em contrapartida, que está longe, que é diferente e que é conflituoso para mim, que me causa angústia. Mas a gente tem que entender que aceitar é tolerar. Não é só receber. Porque a gente fala aceitar é receber. Não, aceitar é tolerar. Onde a gente exerce aceitação? No casamento. Mas no casamento não tem que ter tolerância. Não tem que abrir um pouquinho as cortinas, as janelas para arejar um pouquinho. Em qualquer relacionamento você tem que ter pouco tolerância. Então, aceitar é tolerar. É você trazer para uma zona de conforto, mas que não seja só do seu jeito. Porque quando a gente tolera, a gente aprende. Eu preciso aceitar e tolerar. Já a rejeição tem a ver com esse outro sentimento, porque eu rejeito, e quando eu rejeito, eu estou, na verdade, prescindindo, eu estou abrindo mão de alguma coisa. Então, eu rejeito tal coisa, tal situação, tal pessoa, porque eu não gosto dela, porque ela faz tal coisa, ela é assim, ela é assado. Mas na minha relação com essa pessoa, descontando talvez essas coisas que me são ruins, eu posso aprender com ela. Então, se eu prescindir dela, eu estou abrindo mão de alguma coisa que pode ser importante para mim. Então, é a partir da aceitação e da rejeição que a gente vai compreender um pouquinho melhor essa coisa do preconceito. Até porque alguns estudiosos dizem que a rejeição tem a ver com algo que nos incomoda porque está dentro da gente. Exatamente. Esse que é o ponto pacífico. Quando eu falei de princípio, eu estou falando assim, se eu tiver princípios sólidos, eu vou entender em mim o que está errado no outro. E muitas vezes, quando eu falo assim, eu odeio fulano, parece um preconceito, porque quem conhece fulano sabe que ele não é tão ruim assim. Mas é alguma coisa que em mim me incomoda e que eu vejo nele ou eu projeto nele. E isso me afasta dele. É melhor um mecanismo de defesa, né? Eu me afasto dele e deixo ele longe para mim e deixo isso bem articulado, ou seja, eu deixo visível para todos que eu não gosto dele. Vamos entrar um pouquinho nessa área aí. É possível que a gente consiga descobrir o que está nos causando essa rejeição, esse preconceito e olhar para isso e, de repente, tentar entender de uma forma, assim, a gente consegue ter essa capacidade de autoconhecimento para identificar isso? A partir da aceitação da rejeição, a gente consegue sim. Então, eu preciso aprender que aceitar é tolerar, não é só receber. Eu preciso descontar algumas coisas e eu preciso aprender que rejeitar, às vezes eu estou abrindo mão, estou empurrando alguma coisa que é importante para mim.
E, na verdade, nós queremos, na verdade, ponto final, nós queremos é segurança, não é felicidade. As pessoas falam assim, eu estou procurando alguma coisa para ser feliz. Se eu ganhar mais, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver um casamento, eu vou ser feliz. Se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Ela vai jogando essa felicidade para alguns projetos adiante. Mas, na verdade, o que ela está buscando é segurança. A segurança é um princípio interessante. Quem é preconceituoso? Quem é inseguro. Quem está inseguro com a sua própria identidade, com aquilo que ele não entende da outra pessoa ou da outra situação, ele vai levantar uma barreira de segurança, e essa barreira de segurança, nesse caso, chama-se preconceito. Então, primeira coisa é olhar para si mesmo, né? Aceitar, ou seja, aceitar significa tolerar, rejeitar significa não abrir mão, aliás, abrir mão, e a gente tem que fazer um equilíbrio sobre isso. Até a Bíblia tem um conselho interessante, ela fala assim, que tem hora para abraçar e tem hora para ficar afastado. Então, é esse equilíbrio entre saber o que é importante daquele momento e daquela pessoa, enfim, para mim naquele momento, e eu aceito isso. Mas se eu não olhar para mim mesmo, por isso, voltando ao princípio que eu falei, da regra, uma pessoa segura é uma pessoa que está sob princípios sólidos, ela está sob chão firme. Uma pessoa que tem labirintite, por exemplo, que ela fica com uma tontura, ela sente o chão saindo dela, né? Então, essa questão, ela tem que se segurar em alguma coisa, segurar. Então, segurança tem a ver com solidez, com estabilidade. A pessoa insegura é preconceituosa, porque ela não tem esse princípio da segurança. Precisa estabelecer um princípio de segurança e aí sim, vamos lá, vamos ser mais específico. Vamos pensar xenofobia, transfobia, homofobia, coisas como essa que a gente vê muito hoje, né? Que fala assim de preconceito, tem preconceito sobre o sexo do outro, tem preconceito sobre a cor da pele, racismo e tudo mais. Quem são essas pessoas que têm essas inseguranças? São as pessoas que não têm esse princípio sólido no chão. Então, elas veem na outra pessoa a diferença que ela não tem, aquilo que ela não tem, e acha que isso precisa ficar distante para ela se sentir segura. Entende? Então, ela tem que aceitar. E o que é aceitar? É tolerar. Se ela não pensa igual, se ela não vê igual, ela traz para perto, mas ela tolera. Entende? E dentro dessa aceitação tem um trabalho de autoaceitação também, né? A partir sempre. Por isso que eu tenho dificuldade, Elaine, com essas leis que ficam impondo que a pessoa tem que... por exemplo, essas leis de LGBT, fobia, leis de imigração, que você é obrigado a aceitar. Porque a lei é uma imposição de fora para dentro. Se eu não tiver como princípio, o chão sólido, o princípio, alguma coisa sobre a qual eu me sustento, eu não vou aceitar isso. Vai ficar uma coisa impositiva e por isso essa briga que a gente vê hoje aí, gente falando contra, gente falando a favor, e no fundo, tudo é perfeitamente um processo de convivência natural, né? Então, por exemplo, voltando à questão das regras lá do livro do Jordan, eu estabeleci, por exemplo, uma regra para mim. Não é do livro dele, é minha, que eu tenho várias já, né? Mas eu vou falar uma aqui. Uma regra minha é: lá não é melhor que aqui. Parece uma tolice, mas está falando sobre aquela nossa projeção de quando eu ganhar melhor, quando eu estiver casado, quando eu tiver isso, quando acontecer isso, tal coisa, eu vou estar feliz, vou estar bem. Não. Enquanto eu não aprender a desfrutar do melhor que eu tenho aqui, o lá nunca vai ser melhor. Vai ser a mesma coisa. Porque na hora que eu chegar nesse lá, sem ter resolvido aqui, ele se transforma num novo aqui. E aí eu vou procurar um novo lá e um novo lugar. Entende? Princípio. Princípios, aceitação, tolerância. Isso. Para poder... vencer preconceitos. Legal. É uma luta, tá? Não é fácil, não. Mas é a partir dessa ideia a gente começa a pensar diferente sobre a ideia. E olhar para dentro, né? Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigado a você. participação aqui com a gente.